Olá, pessoal! Daremos continuidade à aula de semiologia do tornozelo pé. O teste de força muscular. Esse teste ele vai nos fornecer informações importantes no diagnóstico diferencial, no prognóstico, ou seja, como que o paciente vai chegar ao fim do tratamento fisioterapêutico, e tratamento de patologias musculoesqueléticas e neuromusculares também. Então, para distinguir doenças de origem musculoesquelética e doenças de origem neuromusculares. Então, iremos testar os músculos responsáveis pelo movimento do tornozelo e dos dedos, né? Incluindo aí o movimento de dorsiflexão, flexão plantar, eversores, inversores, flexores e extensores dos dedos, adutores e abdutores dos dedos. Aqui, lembrando vocês que sempre o teste de força muscular, ele é feito com tração da gravidade e o movimento que a gente vai avaliar, nós fisioterapeutas sempre aplicaremos uma resistência contrária à função muscular. Na imagem abaixo, qual é o movimento que está sendo avaliado? São os dorsiflexores, tibial anterior principalmente. Então, a gente solicita que o paciente faça o movimento de dorsiflexão, primeiramente de maneira ativa, confirmando que ali ele tem 3 graus, que ele vence a força da gravidade, e depois a gente vai colocar uma pequena resistência, né? Então, a mão do fisioterapeuta, ele vai levar esse pé para a plantiflexão, forçando o movimento de plantiflexão, e o paciente vai resistir esse movimento levando para a dorsiflexão. Se o paciente vence uma pequena resistência, ele apresenta grau 4 de força muscular, segundo a escala de Kendall. E se ele vence uma grande resistência imposta pelo fisioterapeuta no sentido contrário à função muscular, ele apresenta grau 5 de força muscular, segundo a escala de Kendall. E aí, os testes especiais, eles vão ficar para o fim da avaliação. Então, a gente tem muitas lesões de tornozelo, né, que podem lesionar alguns complexos capsulares, ligamentares, tendinosos. O teste da gaveta anterior, semelhante ao joelho, né, ele vai identificar uma estabilidade ligamentar do tornozelo. E aqui, nesse caso, a gente pode se referir tanto aos ligamentos ali, né, laterais, quanto mediais, indicando que existe uma instabilidade, ou seja, a articulação ela não está estável. Então, o paciente ele vai se posicionar em decúbito dorsal ou sentado com os pés livres. Eu prefiro fazer com o paciente sentado. E aí, o fisioterapeuta vai estabilizar a parte distal da fíbula e da tíbia com uma mão, enquanto segura o pé em 20 graus de flexão plantar com a outra mão, então a mão apoiando no retropé, aqui no calcâneo, tá? Uma mão do fisioterapeuta estabiliza a tíbia e fíbula, a outra mão em leve flexão, né, uma flexão de 20 graus, segura aqui no retropé no calcâneo. E aí o teste ele vai ser positivo se ao trazer esse hálux para o anterior, para frente, no encaixe do tornozelo, a translação anterior foi maior que a do lado não afetado. Então, a gente só vai conseguir avaliar como positivo se a gente testar ambos os pés, tá? Então, eu vou fazer uma tração, colocar a mão aqui na região posterior e trazer esse pé para anterior. E aí eu comparo com o lado contralateral. Se existe um lado que foi mais do que o outro, esse lado pode indicar a presença de uma instabilidade ligamentar, muito correlacionada aos ligamentos laterais aqui do tornozelo. O teste da gaveta posterior é muito parecido, tá? Ele também vai identificar uma estabilidade ligamentar do tornozelo. O paciente em decúbito dorsal ou sentado. Eu prefiro fazer com o paciente sentado e eu sentada na frente dele. O fisioterapeuta estabiliza a parte distal de tíbia e fíbula com uma mão, enquanto segura, o retropé, o calcâneo com a outra mão. O teste vai ser positivo
Se ao trazer esse hálux para trás do encaixe do tornozelo, a translação for posterior, for maior do que a do lado não afetado. Sempre comparo um tornozelo com o lado contralateral, tá? Nesse caso aqui, a gente não precisa fazer plantiflexão. A gente pode manter o pé neutro entre plante e dorsiflexão e puxar e fazer essa translação para a região posterior, tá? Para a parte posterior do paciente. O teste de Valgo e Varo, ou seja, de eversão e de inversão, ele vai identificar a instabilidade ligamentar do tornozelo, que é o complexo ligamentar medial e lateral, respectivamente. Então, ele é bem específico para um lado e para o outro. Então, por exemplo, nesse teste aqui, que é o estresse em varo, a gente vai dar o apoio ali em retropé, a gente pode manter o paciente sentado na frente do paciente, e aí a gente vai pegar todo esse calcâneo e levar para a parte de dentro, medial do paciente. Então, nesse caso aqui, olha, a gente está testando todo esse complexo ligamentar lateral. Então, os testes de estresse em varo, ele testa o complexo ligamentar lateral, que inclui o ligamento talofibular anterior, talofibular posterior e o calcâneo fibular, tá? Então, esses são os três testes que são os três ligamentos que a gente avalia nesse teste aqui. E o teste de estresse em valgo, a gente vai acentuar esse valgo de tornozelo, levando a planta do pé do paciente para fora, para lateralmente, e a gente também vai identificar a instabilidade ligamentar. Nesse caso, a gente está avaliando todos os ligamentos aqui, olha, na imagem, da parte medial, que é o ligamento deltoide, que restringe, né, o movimento de eversão. Tudo bem? Então, esse é o teste de estresse em valgo, avaliando as estruturas mediais, que é o ligamento deltoide. Lembrando que esse ligamento, ele restringe o movimento exagerado de eversão do pé. Ainda temos o teste que vai distinguir se o pé plano é um pé plano rígido ou um pé plano flexível. O pé plano rígido é aquele pezinho bem aplanado, bem achatado, conforme mostra essa imagem aqui para vocês, tá? Que eu estou grifando. Então, é o pé que quando o indivíduo ele coloca no chão, a gente não consegue observar nenhuma curvatura, tá? Esse é o pé plano. O pé plano rígido, quando o indivíduo ele fica na ponta do pé, a gente não consegue visualizar o surgimento de nenhum arco longitudinal desse pé. Enquanto que o pé plano flexível, quando ele estiver aplanado, também visualizaremos esse pé achatadinho aqui no chão, tá? Os dois é indicativo de pé plano. Só que o indivíduo que tem o pé plano flexível, quando ele fica na ponta dos dedos aqui, da base, né? Na ponta aqui, na base dos dedos, sobre o metatarso, a gente consegue, visualizar que nasceu aqui, ó, um arco longitudinal. Então, existe uma curvinha quando ele fica na ponta do pé, tá? Então, esse é o pé plano flexível. E o pé plano rígido, ele vai continuar sem a curvinha do pé, sem o arco longitudinal, mesmo quando ele fica na ponta dos dedos, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês. É um teste de diferenciação do pé plano rígido e flexível. Teste para avaliar o arco plantar longitudinal, se é rígido ou flexível. O fisioterapeuta observa o pé do paciente com e sem o apoio do pé. O pé plano rígido, quando o arco do pé estiver ausente em ambas as condições. E o pé plano flexível, quando o arco estiver presente sem o apoio, né? Agora, por exemplo, se o paciente de vocês colocou o pé descalço no chão e vocês conseguiram visualizar aqui, ó, uma certa alturinha aqui que sai do chão, aí já não é mais um pé plano, aí eu tenho um pé normal.
E se esse arco aqui ele é acentuadamente, ele é anormal, mais que o normal, é o pé cavo, tá bom? Então a gente consegue observar aqui. Se cabe um dedinho aqui na planta do pé, já é um pé normal. Agora, se é um arco bem acentuado, é o pé cavo. O teste de Thompson, ele vai detectar rupturas do tendão calcâneo. O paciente ele vai deitar em decúbito ventral com os joelhos fletidos em 90 graus, tá? Em algumas literaturas, considera o joelho estendido, paciente em decúbito ventral com o joelho estendido. Eu prefiro fazer com os joelhos fletidos. Aí o fisioterapeuta, ele vai apalpar o terço médio da panturrilha em toda a massa ali de tríceps sural e vai comprimir essa massa muscular, tá? No caso de ausência de uma flexão plantar normal, deve-se suspeitar da ruptura do tendão calcâneo. Então é o seguinte, o paciente vai estar deitado em decúbito ventral, com o joelho dobrado a 90 graus, ou não, tá? E a gente dobra aqui passivamente. Alguns fisioterapeutas pretendem fazer, gostam, preferem em joelho extensão. Aí o fisioterapeuta vai palpar aqui, ó, no terço proximal, toda a massa de tríceps sural. Então, qual que é uma resposta normal? A gente apalpa essa massa e o pé ele vai para plantiflexão, tá? Agora, se eu apalpar e nada acontecer com o movimento desse tornozelo, se o pé ele continuar aqui retinho, então o teste é positivo e indica ruptura do tendão calcâneo. Quando não tem ruptura, é normal que esse pé ele faça a plantiflexão quando a gente apalpa essa massa aqui. Por quê? Porque essa musculatura de tríceps sural, ela é responsável pelo movimento de plantiflexão. O sinal de Roman, ele vai detectar se existe uma doença vascular chamada trombose venosa profunda, que a gente conhece como TVP, tá? Se existe uma TVP na parte inferior da perna, que é uma das regiões mais comumente afetada pela trombose. Então, passivamente, a gente vai fazer uma dorsiflexão do tornozelo, ou seja, levando esse dedão em direção ao nariz, e a gente vai observar se existiu dor na panturrilha durante esse movimento, tá? Ou atrás da região do joelho. Então, se existiu dor, o teste ele é positivo. Se não existiu, o teste é negativo. Lembrando vocês que quando existe a possibilidade de ter uma trombose venosa profunda, é muito comum que a região ali da massa toda da região posterior da perna de tríceps sural ficar edemaciada, vermelha e com aumento de temperatura. Por exemplo, quando a gente vê esses sinais clínicos de vermelhidão, de dor, de aumento de temperatura no asilo, por exemplo, né, onde a gente faz estágio, a gente faz o teste aqui do sinal de Roman, tá? Porque trombose venosa profunda é muito perigoso esse trombo se deslocar e trazer consequências para o nosso paciente. Tudo bem? Então, esse é um teste prático, bem rápido, que a gente pode detectar uma doença circulatória grave. Pessoal, é isso, tá? Aqui está a bibliografia de onde eu tirei as aulas. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de tornozelo-pé e eu fico à disposição para tirar as dúvidas de todos na nossa sala de aula ao vivo. Até a próxima!